Na 9 de Julho Católica, você está ouvindo Palavra de Amigo com Padre Estevão. Olhar de fé e esperança diante do fato. E o nosso olhar de fé e esperança diante do fato hoje, nessa sexta-feira, não podia ser outro tema, senão justamente a proclamação da República. E no dia 15 de novembro de 1889, um grupo de republicanos solicitou ao Marechal Deodoro da Fonseca que cercasse o palácio em que se reunia o gabinete de ministros, presidido pelo ministro Visconde de Ouro Preto, e o derrubasse do poder, fato que ocorreu no mesmo dia de forma inconstitucional. Caíra o governo, mas a monarquia continuava. Esse é o início, da nossa conversa, do nosso tema. Quem conversa conosco é o professor Edson Luiz Figueiredo, coordenador do curso de Geografia e História do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. Professor Edson, boa tarde. Boa tarde. Desde já quero agradecer sua participação conosco no nosso programa Palavra de Amigo para falar desse tema e nos ajudar a entender um pouco a importância pelo menos na minha época de garoto. Eu tenho 48 anos, nós tínhamos até porque ainda era o finalzinho aí do regime militar, nós tínhamos assim uma educação, uma orientação, instrução a respeito da história do Brasil, com uma ótica, com um olhar e todo um lado de um civismo, de um patriotismo sendo alimentado, claro que da ótica do governo militar. E graças a Deus o Brasil caminhou e caminha para uma liberdade muito maior, até mesmo para entender a sua história, como ela realmente aconteceu. Qual que é a importância mesmo da gente recordar esse dia da proclamação da República para o nosso Brasil, hein, professor? Bom, eu acho que existem algumas importâncias, A primeira delas, eu acho que é para nos ajudar a entender um pouco o sistema político brasileiro. Então, com a República, nós estabelecíamos no Brasil o papel dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que tem uma importância tão grande hoje, nos destinos do país. Nós temos assistido aí, por exemplo, a participação do Supremo Tribunal Federal, questionando muitas vezes o Executivo, nos últimos anos, diante dos escândalos que ocorreram, e essa independência ela é fundamental para que a gente consiga ter um país mais justo e um país onde a lei impere sobre interesses individuais de governantes ou de grupos políticos. Eu acho que a primeira questão é essa, entender o sistema político. Outro aspecto importante é que conhecer um pouco a República é conhecer toda a história em busca pela conquista da cidadania no Brasil. Sim. Junto com a República, nós temos grandes transformações. Óbvio que elas não foram imediatas, elas vão ocorrendo ao longo do século XX, deixa-se o voto censitário, mas o voto ainda é essencialmente masculino, depois a mulher adquire o direito de votar, Sim. Depois analfabetos também adquirem o direito de votar. Então, todas as conquistas importantes de participação política se dão no contexto republicano. Embora nem sempre república, como você bem falou, tenha sido sinônimo de democracia no Brasil. Nós vivemos períodos republicanos muito tristes, que foi o caso do Estado Novo de Getúlio e da ditadura militar 64 a 85. Eu acho que a importância é compreender o sistema político brasileiro, compreender as conquistas pela cidadania e, sobretudo, preservar. Eu, inclusive, diante dos fatos que ocorrem hoje, das manifestações, dá para a gente questionar se esse é o caminho efetivo para a conquista de uma cidadania, para a manutenção de certas liberdades e direitos que foram adquiridos. Isso é importante mesmo, esse olhar, você comentando aí, professor, esse olhar do passado, para as circunstâncias do passado, para os elementos motivadores desse momento tão importante na história, nos ajuda e pode nos ajudar profundamente a entendermos o nosso momento atual, dessa república que vivemos atualmente? Sim, eu acho que é fundamental. Eu acho que se nós não compreendermos
as conquistas que vieram com o advento republicano, a gente não consegue compreender, inclusive porque as pessoas estão nas ruas hoje. Né? Então, efetivamente, o direito de votar, o direito, né, da manifestação, o direito à organização política, o pluripartidarismo, são decorrências da história republicana no Brasil. Tá? Então, acho que considero fundamental a compreensão do que foi o 15 de novembro de 89. É óbvio, né, que as transformações demoraram a ocorrer, havia toda uma crise, né, da coroa, da questão religiosa, militar e mesmo a abolicionista. O momento é outro, mas eu acho que a luta pelos valores republicanos, que são a independência dos três poderes, né, a questão das liberdades democráticas, eu acho que elas devem ser, né, continuam a ser importantes. E a gente precisa entender a República para entender o momento que nós vivemos agora. O outro aspecto importante, você falava do sistema político. Hoje o nosso povo brasileiro, apesar de vivermos um momento tão importante de compreensão, de democracia, podemos dizer assim, nós vivemos também uma crise podemos dizer que tem uma crise do sistema político, ou a minha colocação está errada, professor, ou do ponto de vista político relação mais ou menos diretamente aos partidos políticos, à atuação política no Brasil? Eu vejo que os partidos políticos perderam muito da identidade que eles tinham, né, de uma plataforma, de uma visão de governo, de uma identidade ideológica, digamos assim. Os grandes partidos, principalmente, que polarizam a política brasileira hoje, eles acabam tendo muito mais na luta pelo poder o seu, né, grande objeto do que efetivamente, né, em apresentar programas diferenciados, plataformas diferenciadas de governo, e fica muito complicada, né, essa polarização, porque ao mesmo tempo que outras formas ou outras alternativas de poder têm grande dificuldade para conseguirem emergir, esses partidos, né, se diferenciam cada vez menos. E eu creio que restringem, muitas vezes empobrecem o debate político no âmbito das acusações pessoais, das acusações de casos de corrupção, e efetivamente os programas de governo, as diferenças ideológicas, né, que eles deveriam ter, não ficam, em momento nenhum, claros para a população. Muitas vezes aparecem medidas circunstanciais, na esfera estadual, federal, municipal, que antecedem uma ou outra eleição, mas eleito um dos representantes dessas grandes máquinas, né, que lideram coligações eleitorais gigantescas e trazem a política, né, nos velhos esquemas de sempre, protegendo apadrinhados políticos, não fazendo mudanças necessárias, gastando desnecessariamente, né, recursos públicos. Então, eu acho que isso leva a um certo desencanto e ajuda-nos a compreender um pouquinho porque começam a ocorrer manifestações que saem do controle de partidos e sindicatos, de instituições mais, né, organizadas, ou tradicionalmente mais organizadas de fazer política. Ou até mesmo porque essas manifestações acabam virando instrumentos facilmente manipuláveis para criar, às vezes, uma confusão muito maior também, né? Cria uma vulnerabilidade na sociedade, nas instituições da sociedade, que compõem a sociedade, né, professor? Sim, né, na verdade, como tenta-se sempre, né, capitalizar politicamente em cima de qualquer manifestação e ela perde o sentido, quando ocorrem manifestações como a que nós assistimos agora, elas se tornam carentes de qualquer tipo de liderança, mas por falha dessas próprias lideranças. Né? Eu acho que pelo grande ato que essas lideranças têm deixado. Eu acho que é difícil nós identificarmos líderes políticos que tenham um grande reconhecimento junto à população brasileira hoje, que não tenham, de certa forma, né, o nome ou a reputação manchada nas últimas 2 décadas. Então, as manifestações acabam, né, tomando rumos totalmente imprevisíveis, tá? Uma vez que elas não admitem mais essas lideranças que consideram já ultrapassadas, superadas, mas também não sabem definir o que pretendem. Certo. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, esse tipo de situação que o senhor acabou de comentar agora há pouco, sobre essa crise que nós comentamos sobre dos partidos políticos, das representatividade política que é fundamental numa democracia, numa república, isso foi presente na história de outros países que acabaram superando e que para onde que isso encaminhou? Para algo positivo ou para alguma coisa negativa?
Se é possível a gente fazer essa análise. Bom, eu acho que o sistema partidário, né, aqui, ele, por exemplo, ele reflete um pouquinho esses períodos de ditadura. Então, nós somos uma república desde 1889, nós temos um período democrático relativamente curto. Né? Uhum. Se nós lembrarmos, até a década de 30, nós temos o voto de cabresto, o poder das oligarquias. Depois nós temos o Estado Novo. Há um curto período democrático entre 45, fim do Estado Novo, e 60. Depois temos a ditadura e retomamos em 85. Então, em toda essa trajetória republicana, nossa democracia tem talvez 30 anos, ou próximo disso. Então, é uma democracia que efetivamente é imatura. Sem dúvida. Então, ela deu margem ao surgimento de inúmeros partidos, né? E efetivamente pulverizados, tá? Sem grande definição ideológica, sem grande diferenciação ideológica, e baseada em líderes antigos. Quer dizer, quando nós começamos o nosso período democrático pós-85, quem está à frente? Estão à frente políticos que vieram da antiga Arena ou do antigo MDB, que simplesmente procuram alguns nichos, alguns novos espaços para permanecerem ou retomarem o poder. Então, acho que nós não tivemos o surgimento de partidos baseados em conceitos ideológicos e muito mais em oportunismo. Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem somente dois partidos, mas que polarizam a política e talvez seja um sistema mais comprometido do que o nosso. Eu acredito que as experiências europeias, elas são mais felizes, elas têm um número menor de partidos e elas têm muitas vezes partidos mais identificados, mas pela própria tradição que tem talvez a esquerda europeia, a social-democracia na Europa, a trajetória é um pouco mais, eu acho que consolidada do que a nossa. Eu acho que, do ponto de vista agora da esperança, você lida como educador, claro, no contato com a juventude, com jovens, adolescentes e jovens que se preparam para continuar seus estudos ou se preparam para adentrar aí na vida adulta. Como é que o jovem hoje, do ponto de vista da sua ótica de educador, olha o Brasil e vê o Brasil como realmente um país de esperança, de oportunidades, onde ele se sente responsável pela formação, para ajudar no amadurecimento dessa república, da coisa pública, da coisa comum, ou ainda nós vamos precisar de algumas gerações para esse sentimento despertar com um pouco mais de intensidade, professor? Olha, eu tenho uma visão muito positiva a respeito dos jovens. Eu trabalho com alunos de ensino médio, coordeno alunos de ensino fundamental, e uma primeira coisa que fica muito evidente é o interesse deles por essas questões políticas atuais. Eles têm um interesse muito grande por essas questões, as manifestações que ocorreram agora, pelos casos de corrupção que normalmente vêm à tona por meio da imprensa. Então eles querem saber, eles têm interesse, muitos procuram se informar também por meio de jornais, quer dizer, procuram outras fontes além da escola para se informarem, e eu os vejo muito preocupados, com algumas mudanças. E eu creio que as escolas têm trabalhado muito, sobretudo aqui no Arquidiocesano, as questões, por exemplo, como nós falamos, entender a República é fundamental para entender a cidadania, e a cidadania só se dá por meio também da ética. Não é muito fácil, é muito fácil cobrar do Estado, mas também existe o papel dele enquanto cidadão. Então eu percebo o engajamento de inúmeros alunos, por exemplo, em organizações não governamentais, em programas como de construção de casas para pessoas menos favorecidas. Então, assim, há uma participação grande deles, há uma vontade grande deles de mudar. Então eu acredito que as próximas gerações serão mais felizes do que nós fomos em termos de representação política, de escolha de políticos também. Então eu vejo uma perspectiva boa nesse sentido. Que bom, isso é uma boa notícia nesse dia tão importante para a nossa história, para todos nós. E o importante, nós estamos vendo a transformação de uma sociedade, estamos vendo a transformação de um país que tem turbulência sim, mas a turbulência produz sim possibilidades, e a gente conta com o surgimento de cabeças boas, na sociedade, que se interessem mesmo pelo Brasil como nação e pela sua história, para serem
exercerem um papel importante de auxiliarem a construir mesmo a identidade dessa república, e temos certeza que nós vamos ter, podemos ter muita esperança aí para o futuro, um futuro próximo, né, professor? Muito obrigado por sua participação e sua atenção conosco, viu, professor? Tá bom, né? Tá bom. Boa tarde.